Algumas pessoas têm medo de água. Já eu sempre tive medo de ficar em terra. Oi, eu sou a Mary e nasci no mar. Meus pais trabalhavam com frete marítimo e eram donos de um navio. Eu nunca tinha enjoado em alto mar. Muitas vezes nadava com golfinhos em mar aberto e até já cheguei a pilotar nosso barco com meu pai. Eu pisei em terra firme pela primeira vez quando tinha 3 anos de idade. Foi tão estranho que entrei em pânico e corri de volta pra dentro do barco. Minha querida, o que foi? Eu vou virar uma água-viva seca se ficar em terra. Levou a noite toda pra minha mãe me acalmar. Ela leu pra mim o conto de fadas da Pequena Sereia enquanto me colocava pra dormir. Daquele momento em diante, comecei a sonhar em conhecer um belo príncipe encantado. Mary, me ajude com o mapa. Esse é o Sr. Jones. Ele era amigo dos meus pais e um verdadeiro lobo do mar. O Sr. Jones me ensinou a navegar pelas estrelas, ouvir o vento e ler mapas de papel. Os aparelhos podem quebrar, então você terá que se defender sozinha. Não se preocupe, eu também estudava como todas as outras crianças. Minha mãe me matriculou em uma escola online e eu estudava remotamente. Um dia paramos em um porto. Cheguei ao convés e vi meus pais conversando com algumas pessoas de aparência suspeita. Um cara até entregou um maço de dinheiro para eles. Com quem vocês estavam falando? Apenas alguns turistas aleatórios. Eu teria esquecido completamente dessa história se não tivesse ouvido outra conversa estranha na manhã seguinte. Eu estava passando pela cabine dos meus pais quando de repente ouvi a voz do Sr. Jones atrás da porta. Vocês não deveriam fazer isso. Temos uma filha, precisamos pensar no futuro dela. Como meus pais se recusaram a falar comigo, perguntei ao Sr. Jones sobre isso, mas ele apenas suspirou. Às vezes, seus pais e eu discordamos sobre as coisas. Logo, nosso navio parou em Marselha, uma cidade litorânea na Espanha. Fiquei na popa e observei o pôr do sol. Uma brisa fresca soprava contra o meu rosto. Aquela era a melhor sensação do mundo. Então, vi um iate passando. Alguém estava soltando fogos de artifício. Quando o iate se aproximou, vi um cara da minha idade no convés. Naquele momento, foi como se um tsunami tivesse me atingido. Ele era lindo, assim como o príncipe dos meus sonhos de infância. Observei o iate passar e fiquei na popa por mais algum tempo. Quando estava prestes a sair, notei uma silhueta no mar. Era um garoto. Olhei mais perto e reconheci o cara que eu estava admirando. Ele estava se afogando. Não havia tempo para pensar. Joguei uma boia salva-vidas no mar e pulei na água. Quando nadei até o estranho, ele mal conseguia se manter consciente. Segure firme. Eu o fiz agarrar a boia salva-vidas e me virei para nadar até o nosso navio. Ai, não. Meus pais estavam se afastando. Eu gritei a plenos pulmões, mas é claro que ninguém me ouviu. O iate também estava muito longe. Então não tive escolha a não ser nadar até a costa. Uma vez em terra, caímos na areia, exaustos. Quando olhei para o cara, ele estava deitado com os olhos fechados e respirando pesadamente. Nossa, ele parecia um deus grego. Então, percebi que estava em terra firme. Em terra firme? Esse era um desastre! Eu me ajoelhei e rastejei de volta para a água. Apesar do meu cansaço, nadei um pouco e logo me senti melhor. Mas meu alívio não durou muito. O que eu iria fazer agora? Eu não tinha meu celular comigo e os meus pais tinham ido embora. O cara que eu salvei de repente se moveu e acordou. Você me salvou. Quem é você? E você? Eu sou Henry. Deixei meu celular cair no mar. Enquanto eu tentava pegá-lo de volta, o iate balançou e eu caí. Ninguém viu. E eu não sou um bom nadador. Se não fosse por você... Eu estava no mar com meus pais, mas eles foram embora. E eu não sei o que fazer. Podemos ir para minha casa. Você pode usar meu telefone para ligar para os seus pais. Fiquei nas nuvens quando Henry e eu estávamos conversando, mas estávamos em terra firme. Eu nunca havia passado tanto tempo lá. Você tá bem? Eu assenti hesitantemente. Naquele momento me senti como um peixe entalhado. Enquanto caminhávamos pela cidade, olhei ao redor maravilhada. Ver todas aquelas ruas e prédios era tão estranho. Eu estava acostumada a ver as cidades apenas do barco. Em algum momento, um carro parou ao nosso lado. Henry, graças a Deus eu encontrei você. O homem ao volante era o motorista pessoal do Henry. Quando entramos no carro, Henry me disse que sua família era originalmente da Inglaterra. Seu pai era diplomata e veio para a Espanha a trabalho. Eu ouvi o Henry atentamente até o momento em que o carro começou a se mover. O que há de errado com você?
Eu estou bem. Era a primeira vez que eu andava em um carro. Eu nunca sofri de enjoo no mar, mas parecia que um enjoo em terra seria um problema. Logo, paramos em um condomínio de luxo que mais parecia um castelo. O Henry definitivamente era um príncipe. Quando entramos, a equipe imediatamente correu até o Henry. Estávamos tão preocupados com você. A Mary me salvou. Se não fosse por ela, eu teria me afogado. Que nobre. Você é uma heroína. Ser o centro das atenções me fez ficar vermelha como uma lagosta. Então pedi para usar o telefone do Henry, mas não consegui falar com os meus pais ou com o Sr. Jones. Eu não sabia o que fazer. Se você não tem pra onde ir, pode passar a noite aqui. Eu concordei, e o Henry me levou a um quarto de hóspedes. Comparado com a minha cabine, era enorme. Mas em vez do mar, havia um pátio do lado de fora da janela. Eu só havia passado algumas horas em terra, mas já sentia falta da água. Fiquei me revirando a noite toda. Eu sentia falta de ser balançada e de ouvir o som das ondas. De manhã, tentei ligar para os meus pais novamente, mas os telefones deles ainda estavam desligados. Harry me ofereceu café da manhã. Eu não ia dizer não a comida grátis. Enquanto tomava meu chá, dei umas olhadas furtivas para o Henry. Eu não consegui evitar. Eu me apaixonei por ele à primeira vista. Assim que percebi isso, fiquei vermelha como uma lagosta e me virei para olhar pela janela. Estava passando notícias na TV. O apresentador disse que contrabandistas que estavam transportando mercadorias ilegalmente pelo mar haviam sido detidos na noite anterior. Imagine meu choque quando vi meus pais na tela. Isso não podia estar acontecendo. O que há de errado com você? Parece que você viu um fantasma. Murmurei algo ininteligível e corri para fora. Eu tinha que me controlar. Aquela notícia terrível não podia ser verdade. Mas então me lembrei dos meus pais conversando com aquelas pessoas estranhas. E então houve aquela briga com o Sr. Jones. Eles eram mesmo criminosos. Henry veio até mim. Meu estômago estava embrulhado, mas tentei esconder. Se ele descobrisse quem eu era, não iria mais querer nada comigo. No final, tive que mentir. Recebi uma ligação dos meus pais, mas eles não podem vir me buscar ainda. Não se preocupe com isso, você pode ficar aqui o tempo que quiser. Borboletas se agitaram na minha barriga enquanto eu olhava para o sorriso do Henry. Mas então um carro desconhecido chegou ao portão e uma linda garota saiu dele. Alicia? Fiquei tão preocupada com você quando descobri o que aconteceu. Ainda bem que você conseguiu chegar à praia. Na verdade, a Mary me salvou. Alice era uma amiga do Henry. Os pais deles eram amigos, então eles se conheciam desde criança. Mary, você é tão corajosa. Eu não fiz nada de especial. Você também é modesta. Espera aí que eu já volto. No segundo em que o Henry saiu, o sorriso da Alicia desapareceu. Foi como se ela tivesse tirado uma máscara e agora estivesse me encarando sem esconder seus verdadeiros sentimentos. Nem pense nisso. O Henry é demais pra você. Fique longe dele. Quem é você pra me dizer o que fazer? Confie em mim, querida. Eu posso arruinar a sua vida. Acho que você só fala. Alicia começou a dizer algo, mas então Henry voltou e ela agiu como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, eu disse ao Henry que estava indo para o meu quarto e então esperei o momento certo e saí furtivamente da casa. Peguei o celular que o Henry tinha me dado, abri um mapa e fui até a delegacia. Eu esperava descobrir algo sobre os meus pais e vê-los. Eu estava prestes a sair quando ouvi os policiais falando com o chefe deles. Ainda não encontramos as joias que aqueles contrabandistas estavam transportando. Provavelmente está com a filha desaparecida deles. Então encontre-na. Eles estavam falando de mim? Meu coração começou a bater forte e eu saí rapidamente. As coisas estavam piores do que eu pensava. No dia seguinte, a Alicia convidou o Henry e muitos outros adolescentes para uma festa em sua casa. Ok, mas eu vou levar a Mary junto. Quando chegamos na casa da Alicia, quase tropecei em algo estranho e redondo. Aquela coisa de repente começou a falar e se mover. Ah! O que é isso? Nunca vi um aspirador robô? Todos caíram na gargalhada e eu queria afundar no chão. Claro, eu já tinha ouvido falar, mas não tínhamos nada parecido com isso no nosso navio. Quando entramos na sala de estar, Alicia pediu para alguém ligar a música. Pensei que ela estivesse falando com uma de suas amigas, mas a música de repente começou a tocar sozinha. Eu estremeci de surpresa. Primeira vez que houve uma assistente de voz? De que planeta você é? Eles continuaram tirando sarro de mim a noite toda, mas o Harry saiu em minha defesa todas as vezes. Ele agiu como um príncipe de verdade. Eventualmente, o pai da Alicia voltou para casa. Quando o vi, fiquei tensa. Era o chefe de polícia. A Alicia estava me observando atentamente. Fiquei desconfortável e fui até o quintal para respirar. Quando fiquei sozinha, pensei nos meus pais novamente. Por que eles fizeram isso?
Queria poder vê-los. Na manhã seguinte, Alicia sugeriu que fizéssemos um passeio de barco. Eu adorei a ideia, mas não podia dizer o mesmo sobre o Henry. Ainda me sinto desconfortável depois daquele acidente. Qual é? Vai ser divertido. O Theo tirou a carteira recentemente. Terminei o curso mais caro para ser piloto de barco. Quando chegamos ao porto, imediatamente notei que os pássaros voavam em bandos em direção à costa. Depois de ouvir o vento, percebi que uma tempestade estava se aproximando. Mas quando contei aos outros sobre isso, eles não acreditaram em mim. Claro. Olha, o céu está limpo. Eu sabia que não era seguro fazer um passeio de barco com aquele tempo, mas não podia deixar o Henry. Estava tudo bem no começo. Depois que saímos da praia, os amigos da Alicia ligaram a música e começaram a tirar fotos e dançar. Mas logo o céu escureceu. O vento ficou mais forte e as ondas maiores. Devíamos voltar. O computador está com problemas. A navegação está quebrada. Precisamos desligá-lo e ficar à deriva. Você tá louca? Eu sabia o que estava fazendo, mas a Alicia começou a discutir comigo de novo. Devíamos ter ouvido a Mary e ficado na praia. Ela sabe o que faz. O que ela poderia saber? O barco foi repentinamente sacudido por uma onda. A Alicia balançou os braços e caiu no mar. Ai, socorro! Peguei uma corda, amarrei rapidamente na minha cintura e joguei a outra ponta para o Henry. Amarre em alguma coisa! Depois que ele prendeu a corda, eu pulei no mar. Uma onda enorme imediatamente me atingiu. Fiquei debaixo d'água, nadei até a Alicia, agarrei-a pela cintura e a arrastei de volta para o barco. Nadar com apenas uma mão era difícil, mas eu consegui. Harry e o Theo nos puxaram para cima. Uau, isso foi demais! Você é tão legal! A Alicia estava tremendo e soluçando. Eu a levei para fora do convés, a enrolei em um cobertor quente e coloquei uma xícara de chá quente em suas mãos. Por que você me salvou? Eu te odeio. Cala a boca e beba seu chá! Logo a tempestade acalmou, mas a navegação ainda não estava funcionando. Esperei o céu clarear e determinei a direção que precisávamos seguir pelas estrelas. Obrigada, Sr. Jones! No final, chegamos à costa com sucesso. Depois daquele incidente, ninguém mais zombou de mim. Todos admiravam minhas habilidades, exceto a Alicia, é claro. Ela continuava me encarando com os olhos cheios de ódio. Talvez eu não devesse tê-la salvado. Liguei para o Sr. Jones na manhã seguinte sem muita esperança, mas para minha surpresa, ele atendeu. Estou tão feliz que você está bem. O Sr. Jones confirmou que os meus pais eram contrabandistas. Ele tentou impedi-los, mas eles não quiseram ouvir. O navio deles foi confiscado. Eu também estou em apuros, então não posso ir buscá-la. Não se preocupe, eu vou ficar bem. Eu não queria que o Sr. Jones se preocupasse, mas eu sabia que não poderia ficar na casa do Henry para sempre. Alguns dias depois, Alicia disse que daria uma festa de máscaras. Henry, vamos convidar todos para sua casa. A decoração é perfeita aqui. Os amigos da Alicia convenceram o Henry a concordar. No mesmo dia, eu a ouvi falando sobre a festa com uma de suas amigas. Comprei um vestido lindo. O Henry vai rastejar atrás de mim até o final da noite. Eu vou ficar particularmente linda ao lado daquela Mary. Eu não tinha um vestido, mas as palavras da Alicia fizeram meu sangue ferver. Eu ia me divertir muito, não importa o que acontecesse. Quando entrei no meu quarto, vi uma caixa de presente na cama. Dentro dela estava o vestido mais incrível que eu já tinha visto e um bilhete do Henry. É o mínimo que posso fazer por você. Minha respiração ficou presa na garganta. Era só gratidão ou ele também sentia algo por mim? Fui à praia, peguei algumas conchas lindas por lá. Tive que ficar acordada a noite toda, mas pela manhã, minha máscara marinha única estava pronta. Naquela noite, coloquei-a junto com o vestido que o Henry me deu. Quando desci para a sala de estar, já havia alguns convidados lá. Quando me viram, eles congelaram. Esse vestido é da última coleção. Sua máscara é incrível! No entanto, eu só tinha olhos para o Henry. Quando desci, ele me convidou para uma dança. Linda estranha, posso ver seu rosto? Só depois que você mostrar o seu, príncipe encantado. Foi uma noite memorável. Eu senti como se estivesse em um conto de fadas. No entanto, a Alicia não parava de me provocar e de incomodar o Henry, e até tentou derramar ponche de frutas em mim. Em algum momento, o Henry se cansou disso. Você deveria agradecer a Mary por tê-la salvado. Aspirante a Baywatch? De jeito nenhum. Henry pegou minha mão e me levou para o jardim. Vamos sair daqui. Eu estava pronta para correr para os confins da terra se isso significasse que ele continuaria me olhando daquele jeito. Cheguei à costa, olhamos para a lua cheia e ouvimos o som das ondas. Eu me senti feliz perto do mar. Bem, quase feliz.
Eu não conseguia parar de pensar nos meus pais. Assim que me perguntei como eles estavam, ouvi uma voz familiar. Olhei em volta e vi o Sr. Jones no cais. Espere por mim aqui, eu já volto. O Sr. Jones estava falando com as pessoas que deram dinheiro aos meus pais. Tudo bem, eu estou com as joias. Vou transportá-las em um novo navio. Percebi que eu estava errado o tempo todo. O Sr. Jones era o contrabandista. Quando ele tentou envolver meus pais, eles se recusaram. E então ele armou para os dois. Uma mão pousou no meu ombro. Eu estremeci, me virei e vi o Henry. Eu queria arrancar meus cabelos. O Henry ouviu tudo e deve ter descoberto o que aconteceu. Quando voltamos para a costa, ele olhou para mim cuidadosamente. Então seus pais foram presos por contrabando? Era isso. Negar seria inútil. Então eu apenas assenti silenciosamente. Eu esperava que o Henry se virasse e fosse embora, mas quando ele me abraçou, eu congelei em choque. Eu descobri isso há muito tempo, mas não importa. Especialmente agora que sabemos que os seus pais são inocentes. Lágrimas de alívio arderam em meus olhos. A maneira como ele me confortou me convenceu de que ele era o príncipe encantado. Quando voltamos para casa, encontramos o chefe da polícia. O pai do Henry estava parado ao lado dele. A Alice apareceu e imediatamente apontou para mim. Estive observando a Mary e percebi que ela estava agindo de forma estranha. Os pais dela são criminosos. Ela deveria estar na prisão junto com eles. Temos uma reputação a manter. Como você pôde trazer essa garota para nossa casa? Para minha surpresa, o Henry parou na minha frente e ligou um vídeo do Sr. Jones falando com os contrabandistas. Quando ele teve tempo de filmar aquilo? Viu? Os pais da Mary não tiveram nada a ver com isso. Vocês deveriam soltá-los. Eu não ousei acreditar que daria certo, mas o Henry convenceu seu pai e o chefe de polícia de que meus pais não eram culpados. A Alicia ficou furiosa, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Demorou um pouco, mas eventualmente meus pais foram soltos. Quando nos reencontramos, mamãe começou a chorar e não parava de me abraçar. O Sr. Jones foi preso logo depois disso. É uma pena que meu mestre tenha se revelado um criminoso, mas ele teve o que merecia. Nosso navio foi devolvido aos meus pais. Então você vai voltar pro mar? Lá é o meu lugar. Eu sempre pertencerei ao mar. Então eu sempre esperarei por você em terra. Nossa história poderia ter terminado ali, mas esse foi apenas o começo. Harry e eu conversamos muito por telefone e logo nos tornamos um casal. Eu ainda moro no barco com os meus pais, mas também costumo ficar em terra firme. Eu até visitei o Henry na Inglaterra, acredita? Em breve ele vai viajar de barco com a gente. Quer saber como será nossa aventura?